Seu bebê acaba de completar 2 meses de vida e você está curiosa para saber tudo o que acontece com ele? Então fica comigo que nesse vídeo nós vamos falar sobre desenvolvimento, marcos e conquistas do bebê de 2 meses. Aqui é Selene Araújo do canal Mãe de Meninos e no vídeo de hoje vamos falar daquela fase gostosura do bebê. Vocês já perceberam que a bochecha já está enorme e que o pescoço já não existe mais? Então, minha gente, esse é o bebê de 2 meses. Falando nisso, eu vou deixar aqui na tela uma tabelinha com os valores referenciais de altura e peso do bebê considerados normais para essa idade, tudo bem? Lembrando sempre que esses valores podem variar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Se você achar que o bebê está engordando muito ou que não está engordando nada, ganhando pouco peso, é recomendado que você procure um pediatra, tudo bem? Mas geralmente nessa fase o bebê começa a ganhar 700 gramas por mês. Por isso que eles engordam muito rápido, gente. A fofura aumenta assim de uma hora para outra, né? Dobra de tamanho a fofura. Mas e o sono do bebê de 2 meses? Como é que tá nessa época, hein? Bom, minha gente, em primeiro lugar, eles já estão bem mais espertos e bem mais ativos que o mês anterior, isso é fato. Mas ainda é normal que o bebê tenha nessa fase uma duração de 14 a 16 horas de sono por dia. E o sono da noite começa a melhorar um pouquinho mais. É normal que eles durmam entre 5 a 6 horas ininterruptas por noite. Quando a gente fala que o bebê de 2 meses já dorme a noite toda, isso não quer dizer que ele dormiu 8 horas da noite de um dia e foi até 6 horas da manhã do dia seguinte. Não, né, minha gente? Isso já é considerado dormir a noite toda quando ele tem um sono ininterrupto de 5 a 6 horas por noite. Eu tive essa experiência com meus meninos. O Pedro Paulo, quando completou 2 meses, ele dormia geralmente entre 8 e 9 horas da noite e ia até 5 horas da manhã do dia seguinte. Ele foi um caso específico que dormia mais de 6 horas por noite, sem acordar. Já o Miguel Arthur, ele também tinha essa média de sono entre 9 horas da noite e até 5, 6 horas da manhã do dia seguinte, só que ele acordava 1 ou 2 vezes por noite para poder mamar. Aí mamava, dormia novamente. O nosso caçula João Guilherme, estamos passando por isso agora. Hoje ele está exatamente com 2 meses e 5 dias de vida e eu já percebo que ele começa a melhorar o sono. Ele já leva direto de 5, 6 horas de sono por noite. Só que ele também acorda entre 1 a 2 vezes de madrugada para poder mamar. Em relação à visão, ela ainda é um pouco embaçada, mas o bebê já começa a enxergar um pouquinho melhor nessa fase, principalmente cores coloridas. Então é muito importante que nesse momento você pegue algum objeto bem colorido, tenta chamar a atenção da criança e quando chamar a atenção, que a criança olhar para o objeto, você mova o objeto de um lado para o outro, para que ela possa estar acompanhando com os olhinhos o objeto. Isso vai ajudar muito a estimular a visão do seu bebê. A alimentação do bebê aos 2 meses de idade deve ser exclusivamente com leite materno. E não há necessidade alguma de oferecer nenhum outro tipo de líquido, nem água, nem chá, somente o leite materno é suficiente para a alimentação do seu filho. Lembrando, gente, que o leite materno ele é dividido em 3 partes. Primeiro é a água, segundo vem a proteína e terceiro que vem a gordura. Então você que mantém o seu filho só na amamentação, é importante que você esvazie uma mama primeiro para depois oferecer a outra. Porque se você dá 5 minutos de um lado, depois 5 minutos de outro, seu bebê vai estar bebendo todo o tempo só água. Ele não vai chegar a ingerir a gordura do leite e não vai estar engordando o suficiente, tudo bem? Já em casos onde a mamãe não pode amamentar por qualquer que seja o motivo, recomenda-se o uso de fórmula infantil, mas sob recomendações do seu pediatra. E nesse caso pode sim oferecer água ao bebê. O bebê de 2 meses já está bem mais ativo, bem mais esperto. Ele já consegue interagir um pouco mais com você, ele já sorri a estímulos quando você conversa com ele. Além disso, ele começa a emitir aqueles ruídos lindos, maravilhosos. Como se estivesse tentando falar, como se estivesse tentando conversar com você. Outra coisa muito importante é que ele já começa a sustentar um pouco melhor a cabeça nessa fase. Quando você coloca ele no ombro, na posição de arrotar, por exemplo,
e você vai ver que ele já consegue sustentar um pouco melhor a cabeça. Quando ele estiver acordado e sob a supervisão de um adulto, você pode colocar ele de bruços, ou seja, de barriga para baixo. Dessa forma ele vai levantar a cabeça e olhar para frente. Você vai estar estimulando ele e isso é muito importante para o desenvolvimento motor e visual do seu filho. As vacinas de 2 meses, gente, são 4. Pentavalente, poliomielite, pneumocócica e rotavírus. Dessas 4 vacinas, gente, 3 são injeções e uma é gotinha, que é a rotavírus. Pode dar todas as vacinas no mesmo dia? Pode. Eu, por opção, não gosto de dar 3 furadas no nosso bebê no mesmo dia. Principalmente porque a pentavalente, ela pode ou não dar reação no bebê. Às vezes pode inchar a perninha dele, que você tem que colocar compressa fria, né? Colocar gelo em cima da perna do bebê. Ou então pode dar até febre no bebê. Não são todos que têm reação, mas alguns têm. Então, pro sim ou pro não, eu não gosto de dar as 3 injeções no mesmo dia. Geralmente, então, no dia que eu dou a pentavalente, eu dou a rotavírus, que é a gotinha, aí volto 5 dias depois, mais ou menos, 7 dias depois, e dou as outras 2, que é a pneumocócica e a poliomielite. Mas aí a questão de vacinar todas as vacinas em um único dia ou não, fica a critério de cada papai ou cada mamãe. Porque pode ter casos também que não tem acesso muito fácil ao posto de saúde, fica difícil estar voltando lá, então o papai e a mamãe preferem por dar tudo no mesmo dia. Mas fica a critério, tá, pessoal? Então é isso, gente. Espero que tenham curtido bastante o nosso conteúdo. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.